Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar então mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estávamos lá continuando naquele título dos Espíritos e agora nós vamos entrar no título Diferentes Ordens de Espíritos. Esse capítulo aqui, essa parte é muito importante porque define os tipos de espíritos que existem, apesar de Kardec explicar que existe uma gama muito diferente, mas que dentro de algum entendimento se pode classificar os tipos de espíritos que existem, que na verdade são o estágio que eles estão, o estado que eles estão, porque não quer dizer que se eles estão classificados como um tipo, que eles nunca sairão daquele estado, É uma classificação do momento que eles vivem. Bom, então começando lá em diferentes ordens de espíritos. Na questão 96, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? E os espíritos respondem: são de diferentes ordens segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então viram? É o grau de perfeição que eles chegam. Então vocês podem ver que isso tem uma variação muito grande. Na questão 97, aí não esqueçam, quando se fala espíritos, gente, são todas as pessoas, todas as consciências racionais, pensantes, viventes que estão no universo, tá? Não quer dizer que é só o morto, o desencarnado, não é. Questão 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E os espíritos respondem: o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem reproduzir a três principais. Então ele já colocou aqui três principais características, tá? Podem se colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros, em primeiro lugar, tá? Os da segunda ordem, ele coloca em ordens, primeira, segunda e terceira ordem. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Então vejam que na primeira ordem são os espíritos puros. Na segunda ordem é aqueles que já alcançaram o desejo do bem, tá? Que tem preocupação quanto a isso. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal, não é só aquele que aquele que realmente deseja o mal, tá? E todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então viram, ele colocou aqui, os espíritos colocaram três ordens: os puros, aqueles que estão numa intermediária, que já têm o desejo no bem, que se preocupam com o bem, e aqueles que estão na ignorância, no desejo pelo mal, que estão ansiando pelo mal. Então vamos agora à questão 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? E os espíritos respondem: eles dispõem desse poder segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos têm ainda provas a suportar. Então vocês podem observar aqui com o que ele coloca na questão 98, que me parece, nós vamos ver nos estudos mais para frente, nos parece que nós, de modo geral, estamos, na raça humana, não todos, nessa segunda ordem. Quando nós já estamos aqui, como ele fala, usando da ciência para fazer o bem, a bondade, temos pensamentos no bem, mas ainda somos arrastados pelo mal aqui, de alguma forma. Tá? E é claro, existem aqueles que só têm o desejo no mal, que estão na terceira ordem. Vamos aqui na questão 99. Na questão 99, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? E os espíritos respondem: não.
Alguns não fazem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos. Imagina, uma pessoa fica satisfeita com o mal que pratica, né? Quando encontram oportunidade de fazê-lo, né? Então ficam satisfeitos com o mal quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados, mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia do que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Então viram que tem, ainda dentro dessa terceira ordem, tem diversos tipos de espíritos. Tem aquele que realmente é maldoso, ele, né, está no mal, ele gosta de praticar o mal. Tem aqueles que são levianos, né, que fazem o mal por malícia, para ver as pessoas se atrapalhando, né, tendo perdas, tendo problemas. E ele ainda coloca aqui, bem no início da resposta dele, que tem alguns que não fazem o bem nem fazem o mal. Vocês viram que interessante a classificação que ele coloca nessa resposta aí? Porque às vezes, se nós olharmos na nossa vida, às vezes nós estamos nesse pequeno estágio. Nós não fazemos o mal, mas nós também não fazemos o bem para ninguém. E isso é muito ruim. Nós estamos numa espécie de estagnação, né? A gente não pratica o mal, mas também não faz o bem. E isso não quer dizer que é algo positivo para nós, né? Porque nós precisamos estar ativos no progresso do bem. Então, meus amigos, nós vamos ficar alguns vídeos nessa escala, nos dedicando a esta escala. Então, veja, vamos parar por aqui, vamos continuar no próximo vídeo, na questão número 100, que não é exatamente uma questão. Kardec disserta, né, sobre a escala espírita. E ainda vai para frente, nós vamos detalhar cada ordem de espíritos, a terceira ordem, segunda ordem, a primeira ordem. Dentro da terceira ordem tem várias classes de espíritos, dentro da terceira, segunda e segunda ordem, né? Então nós vamos ver vários detalhamentos sobre a classificação dos espíritos. Não perca lá o próximo estudo de O Livro dos Espíritos. Até o próximo vídeo.